Alô, alô, galera! Aquele abraço para a KTO. O papo agora é Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Começou a 8ª rodada nesta terça-feira com 4 jogos e apenas um mandante venceu. O Botafogo bateu o Fluminense no Clássico Carioca por 1-0 e o Botafogo agora é o novo líder da competição. Os demais mandantes não venceram. O Atlético Goianiense empatou em 2-2 com o Corinthians. Juventude empatou em 1-1 com o Vitória. E o Bragantino, em casa, foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1, os jogos que abriram nesta terça-feira esta 8ª rodada da competição. O Coringão saiu da zona de rebaixamento, mas está muito próximo dela. O Fluminense perdeu o Clássico, está beirando o Z4. Aliás, até o final da rodada, dependendo da combinação de resultados, Corinthians pode voltar para o Z4 e o Fluminense pode entrar na zona de rebaixamento. A partir de agora, tudo isso aqui no plantão do Paulinho, sempre para a KTO, tá aqui o site da KTO, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vou falar na sequência sobre os 4 jogos desta terça-feira, antes atualizando a classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo assumiu a ponta, pegou o elevador, tem 16 pontos, é líder da competição. Flamengo 14 pontos, 4 vitórias, saldo 7 é o segundo colocado. Bahia 14 pontos, 4 vitórias, saldo 3 ocupa a terceira posição. E o São Paulo com 13 pontos, 4 vitórias e saldo 6, agora é o quarto colocado. O Furacão também tem 13 pontos. O Galo, com a vitória sobre o Bragantino, também tem 13. Mas o Atlético Paranaense é quinto colocado porque tem saldo inferior ao São Paulo. São Paulo tem saldo 6 contra saldo 5 do Atlético Paranaense. E o Galo, o Atlético Mineiro, está abaixo dos dois aqui porque o Galo tem 3 vitórias contra 4 vitórias de São Paulo e Atlético Paranaense. Portanto, é o G6 do Campeonato Brasileiro. Bragantino perdeu em casa para o Galo. É sétimo colocado, tem 12 pontos na tabela. Aí vem Palmeiras com 11, Inter, Cruzeiro, Fortaleza e Juventude com 10, Grêmio, Vasco da Gama, Corinthians e Fluminense com 6, Criciúma e Atlético Goianiense com 5, Cuiabá com 4, Vitória com 3. O que pode acontecer na rodada, pessoal? Na parte de cima, estamos agora na 8ª rodada. Botafogo, no momento, é líder. Poderemos ter o final da rodada, que termina na quinta-feira, o Botafogo como líder. Ou ainda, Flamengo, Bahia, São Paulo ou Atlético Paranaense. Um desses 5 aqui vai fechar a rodada na quinta-feira como líder da competição. Na parte de baixo aqui, pessoal, já é certo que Atlético Goianiense, que já jogou na rodada, Vitória, que já jogou na rodada, esses dois fecham a 8ª rodada no Z4 na zona de rebaixamento. Corinthians, Fluminense, Criciúma e Cuiabá. 2 desses 4 vão fechar a rodada também entre os rebaixados ali. Por exemplo, se o Criciúma empatar o seu jogo ou se o Cuiabá vencer o seu jogo, se um dos dois fizer o resultado, o Fluminense entra no Z4. Se os dois fizerem o resultado, Fluminense e Corinthians entram no Z4 ao final da rodada. Na sequência eu falo do restante da rodada aí. Antes, vou falar dos jogos desta terça-feira. Vamos começar com a vitória do líder atual, o Botafogo, 1-0 para cima da equipe do Fluminense. Gol marcado pelo angolano Bastos a 21 da segunda etapa. O Botafogo foi líder na 4ª rodada, momentaneamente é líder agora nessa 8ª rodada. Resta saber se vai terminar ou não a rodada como primeiro colocado. Botafogo vem de 2 vitórias seguidas, derrotou na sequência, na ordem aí, Corinthians e também Fluminense, e o Flu não vence há 5 jogos, hein? O Fluminense tem uma sequência aí de jogos sem vitória. São 5 partidas, 2 empates e 3 derrotas do Fluminense. Flu que volta a jogar sábado em casa no Rio contra o Atlético Goianiense. Já a equipe do Botafogo pega no domingo o Grêmio em Cariacica, mando de campo do Grêmio, mas o jogo acontece em Cariacica, no Espírito Santo. Atlético Goianiense 2, Corinthians também 2. Tudo se encaminhava para uma vitória do Corinthians. Por quê? O Coringão abriu o placar com Yuri Alberto.
a 14 da primeira etapa, mas aos 33 Gustavo Henrique foi expulso de campo. Então, em tese, prejudicando o Corinthians. Mesmo com o jogador a menos, no segundo tempo, aos 16 da segunda etapa, Yuri Alberto marcou o segundo dele, o segundo do Corinthians. Corinthians com um a menos abriu 2-0. Aí veio a reação do Dragão. O Kaká contra descontou para o Atlético aos 20 minutos. E já nos acréscimos, a 48, de pênalti, o Shailon empatou a partida 2-2 entre o Dragão e o Coringão. Lembrando que o Atlético joga agora contra o Fluminense, no sábado, lá no Rio de Janeiro. E o Corinthians tem clássico com o São Paulo em casa, no Itaquerão, no próximo domingo, portanto, aí. O Atlético agora, pessoal, ele tem apenas uma vitória na competição, venceu o Vitória, foi a única vitória, foi sobre o Vitória. E o Corinthians não vence há 4 jogos. A sequência do Corinthians tem aí 2 empates e 2 derrotas, agora sem vitória, a equipe do Corinthians. 1-1 entre Juventude e Vitória. Os gols aconteceram no primeiro tempo, o Rodrigo Sam marcou para o Juventude aos 33 e o William Oliveira aos 41 empatou para o time baiano. Juventude não perde há 4 jogos, uma vitória e 3 empates na sequência do Ju. E a equipe do Vitória ainda não venceu, pessoal. São 8 jogos até agora, 3 empates, 5 derrotas do Vitória na competição. Vitória que volta a jogar domingo no Barradão contra o Internacional. Juventude joga um pouquinho mais cedo, sábado, contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Por falar em Bragantino, Braga perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1. O Lucas Evangelista marcou aos 24 do primeiro tempo o gol do Bragantino e de virada o Galo venceu a partida. No primeiro tempo ainda, em 3 minutos o Galo virou o jogo. Aos 41 o Zaratio empatou a partida e aos 44 o Paulinho, no primeiro tempo ainda, virou para o Galo 2-1. Galo volta a jogar contra o Palmeiras na segunda-feira da semana que vem, da outra semana ainda. O jogo acontece lá em BH. E o Bragantino pega o Juventude no sábado em Bragança Paulista. Vamos à sequência da rodada, pessoal. Na quinta-feira tem 7 da noite, Cruzeiro e Cuiabá. 8 da noite em Criciúma, Inter e São Paulo. No Rio tem Flamengo e Grêmio, em Curitiba, Atlético e Criciúma. E fechada a rodada, na quinta-feira, 9h30, Bahia e Fortaleza, Palmeiras e Vasco da Gama são os jogos desta 8ª rodada. Botafogo, Flamengo, Bahia, São Paulo ou Atlético Paranaense. Um dos 5 fecha a rodada como líder. Corinthians, Fluminense, Criciúma, Cuiabá. 2 desses 4 vão fazer companhia no final da rodada a Atlético Goianiense e Vitória, que vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Botafogo 1, novo líder. Fluminense 0. Atlético Goianiense 2, Corinthians 2. Juventude e Vitória 1-1. Bragantino 1. Atlético Mineiro 2, os jogos que abriram nesta terça-feira a 8ª rodada do Brasileirão. Fui!